A gente tem agora, praticamente, Reinaldo, uma semana aí decisiva quando se trata de eleições estadunidenses. E eu queria saber de ti se há alguma perspectiva de mudança no cenário latino-americano, mudança no cenário em relação à Venezuela, dependendo de quem vença a eleição dos Estados Unidos, ou é tanto fez quanto tanto faz nesse sentido? Então, Galo, em relação à América Latina, na Venezuela, eu acredito que existam mudanças, sim, não muito substanciais. Assim, vamos pensar o seguinte: algumas vezes o Trump disse que a Venezuela era um alvo muito fácil. Por que brigar por petróleo no Irã, no Oriente Médio, se ele tinha literalmente no quintal um país pequeno, um país, em tese, fácil de se dominar, se investir por uma guerra para isso? Então, nesse sentido, eu acredito que para a América Latina, vamos botar também o exemplo do Lula. O Lula é um líder global que se contrapõe muito ao The Movement, que é esse movimento da alt-right, principalmente americana, e que assim, já foi colocado nominalmente pelo Bannon, pelo Trump, como um inimigo desse movimento, por ser um progressista, por representar o campo da esquerda, etc. E tal. Você tem na América Latina, nesse momento, um cenário de conflagração diferente da onda rosa que tivemos no início dos anos 2000, década de 10. Você tem hoje governos assim muito diferentes entre si, que uma unidade está cada vez mais difícil. A gente pode falar um pouco melhor sobre isso depois. Então, eu acredito que a eleição do Trump para a América Latina, ela pode ser, não que os democratas eles sejam mais amigáveis, não é. É diferente a forma como eles trabalham assim, a dominação, a persuasão em cima do continente, do nosso continente. Mas, em relação à América Latina, eu acredito que o Trump pode voltar as armas para cá, voltar nós sermos o próximo alvo deles, porque, pensando pela perspectiva imperialista dos Estados Unidos, inclusive financeiro, já que ele puxa o crescimento interno, todo esse ufanismo, você ter uma guerra aqui do lado fica mais em conta, no final das contas, do que você manter várias frentes na Europa, por mais que você tenha o apoio da OTAN, etc. E tal. Então, eu acredito que o Trump, para a América Latina, é um fator que complica, inclusive para o governo Lula, até 2026, podendo interferir nas eleições. Agora, em relação, por exemplo, ao resto do mundo, sinceramente, eu não vejo mudança nenhuma. Para o povo palestino, que hoje é a nossa maior tragédia, que eu acho que hoje é a maior representação da barbárie e do fim da civilização como nós conhecemos, isso é claro, isso está a olhos vistos, ao tempo real, eu acho que não muda absolutamente nada. Assim. Vão continuar sendo massacrados, Israel vai ter todo o apoio que ele tem. Então, assim, eu acredito que a diferença seja maior para nós, da América Latina. Não que a Câmara seja positivo, não é. Vai continuar todo esse processo que eles têm com a América Latina de guerra híbrida, de dominação, de chantagem. Só que eu acho que, não pelo Partido Republicano, mas pela figura do Trump, como ele age, as ações que ele tem, as posturas que ele tem, pode ser um fator complicador, em especial pela polarização, né, como botar assim, dentro do país, aqui no Brasil, e que isso fortaleceria muito esse campo, hoje menos bolsonarista e mais fascista. Assim.